E aí, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é bem legal, né? Vocês viram? Mordidas de filhotes. Tem bastante coisa pra gente falar sobre esse tema. Por isso que hoje tem bastante gente acompanhando aqui, vai chegar mais gente. A gente está transmitindo pelo YouTube também, tá? Então é legal que vocês convidem as pessoas que vocês conheçam para poder assistir todas essas aulas. Aproveitar os conteúdos gratuitos, né? Vamos lá? Vamos iniciar? Vamos trabalhar? Mordidas de filhotes. Tema muito legal, bastante dúvida chegou pra gente. Inclusive a escolha desse tema foi pensando nisso, né? Foi um tema muito questionado nesses últimos dias. Bastante dúvidas chegaram para mim em relação às mordidas, né? Felipe, o que eu faço? Ele tá me machucando, tá sangrando, tá mordendo cada vez mais forte. É isso mesmo que acontece. Vai aumentando a intensidade e a frequência dessas mordidas. É natural que aconteça isso, tá? E foi por isso que eu resolvi vir aqui até nessa aula gratuita para vocês, para poder orientar vocês de como vocês devem fazer, qual a melhor forma para lidar com esse tipo de situação, o que fazer, o que não fazer, quais os erros mais comuns que a gente acaba cometendo sem querer, tá? É comum a gente cometer esses tipos de erros que eu vou falar aqui para vocês, e vocês vão se identificarem em muitos deles, vocês vão falar assim, é verdade, eu faço isso sem querer. Então por isso que eu resolvi vir falar para vocês. É um tema que eu amo bastante, eu adoro falar de filhotes, é um assunto bem complexo porque é um ser diferente. O filhote ele é totalmente diferente de um cão adulto, de um cão formado, de um cão sociabilizado. Ele precisa de todos os preparos, ele precisa ser preparado para o mundo, ele precisa ser orientado da melhor forma, ele precisa ser introduzido no mundo da melhor forma possível, para que seja um cão bem desenvolvido, um cão bem sociabilizado, um cão que se dê bem com outros cães, com outras pessoas, que ele seja um cão equilibrado. Por isso que eu amo falar de filhote. É uma preparação muito importante, uma fase muito importante que muitas vezes a gente acaba perdendo. Passa rápido essa fase do filhote, a gente acaba focando em outras coisas, né? E acaba não prestando atenção nesses detalhezinhos que vão fazer toda a diferença lá na frente, né? Detalhes que a gente acaba ensinando para ele, muitas vezes comportamentos errados, sem querer, e que lá na frente vai fazer diferença esses comportamentos, tá? Por isso que eu vim aqui falar para você. É importante, iniciando então, a gente entender a cabecinha do nosso cão, o que ele está pensando, por que ele está desenvolvendo aquele comportamento, qual o intuito dele de fazer aquele tipo de abordagem com a gente. É comum e natural, a gente tem que pensar nisso, que é muito saudável para o cão esse tipo de interação. Se a gente observar ele interagindo com outro cão, lá na ninhada eles fazem isso, um morde o outro, é interação, é estímulos sensoriais, estímulos de brincadeiras, é muito natural, muito saudável. Porém, quando acontece com a gente tem o dever de corrigir, não é legal porque se a gente não corrigir, vai entrar num processo de adaptação, um processo de fixação desse aprendizado, o cãozinho imprinta isso na cabecinha dele, fica marcado, fica memorizado, isso fica na memória, vira um hábito, ele percebe que é muito comum ele interagir com as pessoas dessa forma, mordendo, e não é legal, tá? Por isso que a gente vai corrigir isso. A gente precisa entender também que o cão possui necessidades comportamentais que são específicas daquela espécie, que é a espécie canina, o cão, né, especificamente, e são específicas dele, o ato de roer, o ato de farejar, o ato de caçar, de explorar, aquela questão da curiosidade, são instintos, a caça, é uma necessidade comportamental canina, ele precisa disso para um bom desenvolvimento. E ele vai conseguir isso através da nossa mão muitas vezes, pasmem vocês. A nossa mão funciona como um estímulo, a nossa mão vai funcionar como um estímulo, um desenvolvimento de olfatos, de estímulo, de partes sensoriais do cão. Olfato, vai desenvolver células ali para ele sentir mais cheiro, então ele vai cheirar mais a nossa mão, vai cheirar mais as coisas da casa, ele vai querer morder para estimular o paladar, o gosto, sentir gosto pelas coisas, ele consegue através da nossa mão, através da nossa roupa, através do nosso pé, então são desenvolvimento de estímulos sensoriais também, por isso que a gente precisa entender o cão, a gente precisa entender que ele está em desenvolvimento, ele precisa de certos estímulos para ter um bom desenvolvimento, para que ele tenha um bom padrão de desenvolvimento, de crescimento dessas estruturas de nariz, de boca, de ouvido, de visão, isso tudo precisa ser desenvolvido, precisa ser estimulado, tá? Mas aí a gente direciona, é a parte da correção, lá no final eu vou falar para vocês, a gente direciona isso para uma forma positiva, né? A gente direciona
o paladar dele para coisas que possam ser feitas no dia a dia, tá bom? É mais ou menos assim. Então, se ele está descobrindo o mundo, se ele descobre que essa é uma interação, ele também é outra coisa que a gente tem que entender, é que ele está em fase de desenvolvimento, de descobrimento do mundo, né, como eu falei já, e fase de sociabilização também, de comunicação. Ele está começando a aprender a se comunicar com os humanos. Ele veio de uma ninhada, ele veio de uma matilha, de canina, cuja era constituído por membros ali específicos, tinha uma hierarquia nesse grupo, tinha a mãe, tinha os irmãos. Esse grupo tinha uma hierarquia, tinha um que era mais dominante, outro menos dominante, e assim por diante. Ele saiu desse grupo e foi inserido num novo grupo, um grupo diferente, um grupo que precisa de uma nova formação de hierarquia, ele precisa entender qual que é o papel dele, qual que é o lugar dele dentro dessa família, qual que é o lugar dele dentro dessa hierarquia. É muito importante isso para a gente como tutores, né, donos de pets, de cães, fazer isso da melhor maneira, introduzir ele na nossa família da melhor forma. Tem um jeito para a gente fazer isso, é a preparação da casa para receber ele, a gente se preparar com informações, com conhecimento, com ensinamentos, para poder se comunicar melhor com ele, para poder atender as necessidades dele quando ele chegar na nossa casa. O treino já começa ao chegar na nossa casa, é muito importante isso. A partir do momento que ele entrou na nossa casa, ele já começa a parte da investigação, a parte lúdica, a parte da brincadeira, a parte da comunicação. Ele começa a entender como que ele vai se comunicar com a gente, como que ele tem que fazer. Ele faz testes, ele testa a mordida, depois testa uma mordidinha mais forte, e aí que mora o perigo, tá? Aí vem a prevenção, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto de tocar nessa tecla da prevenção, porque ela é muito importante, porque lá no futuro pode ser muito perigoso isso, principalmente cães de grande porte, cães fortes, cães grandes, de potencial destrutivo. Não que ele vá fazer algum mal, mas ele entende que ele consegue, através da força, aquilo que ele quer. Ele quer, às vezes, afastar você de chegar próximo da comida. Às vezes ele está lá na fase de maturação sexual, por exemplo, uma fase de testes, uma fase de mudança de hierarquia. Ele percebe que o grupo ali, a família está instável, tem alguma coisa acontecendo naquela família, alguma instabilidade emocional e etc. E ele tenta tomar a liderança, ele tenta ser mais dominante, e ele começa a entender que com a força ele consegue aquilo que ele quer, ele consegue afastar as pessoas daquilo que ele tenta proteger. Às vezes ele tenta proteger uma pessoa ou um objeto, pode ser um objeto qualquer, um brinquedo ou a própria comida, tá? Ou um outro cão, uma fêmea que entrou no cio. Ele começa a entender, ele começa a ficar mais, às vezes até mais reativo e agressivo. Por isso que é perigoso isso, tá? Por isso que a gente intervém já no início, desde filhotinho. É uma fase que a gente aproveita justamente para que não aconteça isso. Ele entende que com o uso da boca, ele consegue se defender, ele consegue se impor, e isso vai ser uma autorrecompensa para ele, porque ele vai conseguir aquilo que ele quer, obviamente. Ele vai usar esse artifício, ele vai avisar a gente vai sair, porque é perigoso, né? É um sinal que ele está dando para a gente. E como que ele aprendeu isso do nada? Não, ele aprendeu porque a gente ensinou isso sem querer, óbvio, né? Por isso que eu estou aqui para orientar vocês. A gente faz isso lá desde filhotinho, a gente começa a ensinar maus hábitos, que são os erros mais comuns, que eu vou falar agora. E é muito arriscado isso, tá? E é muito. Eu não critico vocês, óbvio, né? Porque vocês não sabem como que é para fazer, e por isso que eu vim aqui trazer essas informações, porque eu também errei muito no passado, eu fazia muito isso, errava, era comum eu errar. Hoje não, hoje eu já aprendi, hoje eu não erro mais. Mas é comum a gente praticar alguns erros. Erros como acariciar ele quando ele está mordendo a nossa mão. Muitas vezes eu já vi isso, eu vejo muito isso. Ou seja no TikTok, seja em redes sociais, né? Muitos vídeos que as pessoas postam, inclusive reforçando aquele comportamento da mordida. O cãozinho, a nossa mão está aqui apoiada na nossa perna, a gente está assistindo televisão, ou está lendo, ou está mexendo no celular, etc.
tá com a mão ali, e o nosso filhote tá aqui, tá no colo, ele é fofinho, ele é pequenininho, ele é bonitinho, a gente quer dar carinho, quer dar atenção, isso é muito positivo, muito legal, tá? Só que acontece uma coisa que está relacionada à distração, né? A gente se distrai muito com as coisas do dia a dia. Hoje tem muitas coisas para a gente se distrair. Tem a televisão, tem a internet, tem o celular, e a gente acaba reforçando é aí que a gente reforça os maus comportamentos, sem querer. A gente não pensa, a gente está fazendo um automático. Por isso que eu vou bater bastante nessa tecla para a gente começar a se policiar. Para mudar o comportamento do cão, nesse sentido, parte da mudança do nosso comportamento, em primeiro lugar. A gente começar a se policiar. Eu peço que vocês comecem a visualizar o comportamento de vocês dentro de casa. O que vocês estão fazendo nessa hora. Eu vou mostrar certinho o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer hoje nessa aula, tá? Fiquem atentos. Então a gente às vezes está ali com a mão, a gente inclusive oferece a mão para o cão morder, porque não machuca. Ele é pequenininho, ele não tem força na mordida, a gente está dando a nossa mão para ele morder. E ele está ali mordendo, tal, ele está descobrindo a nossa mão e etc. Aí vem o outro erro, que é acariciar esse comportamento. Ele está mordendo a nossa mão e a gente começa a fazer carinho. A gente está com a mão parada aqui, ele está mordendo do lado, do nosso braço, está interagindo com a nossa pulseira, alguma coisa assim que ele descobriu ali, a parte mais molinha da nossa mão, ou o nosso dedo que está se movimentando, e a gente começa a fazer carinho, porque a gente está prestando atenção na televisão, e ele é bonitinho, ele é fofinho, a gente quer dar atenção para ele, é muito comum, tá? O que a gente está passando para ele nessa hora? A gente está passando a informação para ele, seguinte, falando assim, ó, isso, continue mordendo, que é muito positivo, é legal continuar mordendo, você vai receber carinhos, você vai receber atenção, você vai receber todos os tipos de recompensas, tá? É assim que ele entende como um reforço positivo, uma autorrecompensa. Primeiro às vezes, uma coisa que é importante a gente entender também, que tem um crescimento do dente, tem um nascimento, tem a troca, mais lá na frente, né? Não bem filhotinho, mas com 6, 7 meses, ele tem a troca do dente. Aí vai ter o enrupimento daquele dente, vai ter uma inflamação. O próprio nascimento do dente ali, filhotinho, também gera essa inflamação, gera esse desconforto. Ele precisa de algo para extravasar essa energia, para tirar essa sensibilidade. Por isso que eu falo da necessidade comportamental, que é o comportamento de roer, que é importante. E é mais para frente da aula de hoje, quando a gente vai corrigir, a gente faz a utilização de brinquedos. Deixar brinquedos disponíveis. E o brinquedo de roer, ele entra nesse sentido, ele é muito importante. O brinquedo de roer, para vocês terem ideia, ele tem que estar sempre disponível para o cão. Sempre, sempre, sempre. Quando ele começou a destruir algo que ele não podia, você pode inclusive botar o brinquedo ali do lado, mas esse é outro assunto, a destruição e etc. Mas o brinquedo de roer, ele precisa estar disponível para o cão o tempo todo. Os outros brinquedos, a gente monta grupos, a gente escolhe alguns brinquedos, a gente não deixa disponível o tempo todo. A gente escolhe alguns brinquedos, 2, 3, 4, monta grupos e deixa disponível e depois vai fazendo rodízio desses grupos. Se a gente deixa o brinquedo disponível o tempo todo ali para ele, o brinquedo perde o valor para ele. Se a gente faz o rodízio desses grupos, a gente valoriza esse brinquedo para o cão. Na cabecinha dele é como se você estivesse dando um brinquedo novo. Sempre que você faz rodízio, é muito legal isso. Então o brinquedo de roer, pensem nisso, ele é importante, anotem isso. O brinquedo de roer tem que estar sempre disponível para a gente direcionar, é uma das formas de a gente corrigir, tá? Então então os erros, né? Voltando aos erros, a gente se distrai, a gente valoriza o mau comportamento. Uma coisa que acontece muito, pessoal, é a gente brincar com a nossa mão, a gente usar a nossa mão para brincar. O fato de a gente movimentar a nossa mão assim, rápido, na frente dele, instiga o instinto de caça, aquele instinto que é aquela necessidade que eu falei lá no início, né? Uma necessidade comportamental, de predação, de caça. Tudo que se movimenta rápido na frente dele, ele tende a fazer com que ele pegue isso. Por isso que ele gosta da bolinha, por isso que ele gosta de bolinhas de papel quando a gente joga e passa rápido na frente dele. Por isso que o gato atrai tanto a atenção dele, porque o gato se movimenta rápido. Por isso que a nossa perna é um atrativo para ele quando ele é filhotinho, porque a nossa perna está se movimentando rápido, está fazendo um barulho ali, às vezes a calça jeans roçando uma perna na outra, faz barulho. O próprio vestido, né, ele balança. E ali o balanço dele estimula ele, então é tudo que é movimentação, todas essas movimentações. Então o erro comum que acontece aqui é a gente ou a gente brinca, muitas pessoas brincam com a própria roupa,
brinca com um cabo de guerra com o cãozinho, estimula ele a morder, né? Acha engraçado, dá risada de quando ele está mordendo ou quando ele está rosnando para aquele tecido, para aquela roupa. Isso tudo ele percebe, ele entende como uma interação. Ou muitas vezes fica bravo, né? A pessoa fica brava, grita com o cãozinho, esbraveja com ele, é outro erro comum, porque você está passando uma energia ali para ele, uma energia de intensidade, e ele vai responder da mesma forma. Da mesma forma que você faz o carinho nele rápido, é outro erro comum, tá? As pessoas fazendo aquele carinho, porque o filhote ele é bonitinho, dá vontade de esmagar às vezes, né? E você faz aquele carinho muito eufórico, muito rápido, rápido, rápido. E esse carinho, você vai passar uma energia para ele nessa hora. Além de estar movimentando a sua mão rápido, além de às vezes tá gerando um pequeno desconforto para ele, que às vezes ele quer se livrar daquilo, ele morde, ele consegue, né? Ele mordeu a sua mão e você se afastou, ele conseguiu de novo aquilo que ele queria, mais um erro comum. Ou seja, valorizar o mau comportamento. Os erros comuns é a gente ensinar para ele maus comportamentos através das recompensas. O simples fato de a gente dar atenção ou de a gente brigar com ele nesse comportamento, gritar, a gente está dando atenção para ele. Ele entende, opa, que legal, mesmo que na forma de bronca. Eu estou ganhando a atenção dela, estou ganhando a atenção dele, vou continuar fazendo, eu vou continuar mordendo. Às vezes quando está mordendo nossa roupa também, outro erro comum, é você puxar, é você chacoalhar a roupa para que ele largue, né? Eu vou ensinar o comando solta hoje para ajudar nesse sentido. Se você estimula o tecido e puxa, quanto mais você movimenta, mais ele morde, mais ele segura. É instintivo do cão, de caça, de predação. Na cabecinha dele é como se ele tivesse capturado uma presa, lembra que eu falei da caça? Estava se movimentando, ele pá, capturou, mordeu o tecido, mordeu o vestido. Quanto mais esse tecido se movimenta, na cabecinha dele sinaliza para ele assim, mais ele tem que morder para segurar a presa, porque ela está viva ainda. Se ela para de se movimentar, se o tecido, se o vestido ou seu pé ou sua mão para de se movimentar, aquilo perde interesse para ele. É como se a caça tivesse morrido, ele tivesse tido êxito, predou. Então parou de se movimentar, ele vai largar. A gente ensina o comando solta dessa forma. Então é outro erro comum, que a gente é estimular ele através dos movimentos, né? E ele aprende esses comportamentos, ele é muito esperto. É legal, pessoal, os treinos começarem desde filhote, por isso que hoje o tema é específico mordidas dos filhotes. A gente tem uma fase importante do desenvolvimento do filhote, que é até a maturação sexual aproximadamente, a adolescência, que é o desenvolvimento de uma região cerebral dele que é responsável pelo controle de impulsos. É uma região na frente do cérebro, que o córtex pré-frontal ele é responsável pelo controle de impulsos, pelo autocontrole do cão. Então, por isso que a gente trabalha desde filhotinho. A gente já começa a criar regras para ele. Regras, limites, restrições. Assim a gente vai desenvolver o autocontrole dele, o controle de impulsos. Isso é muito, 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 muito importante para o desenvolvimento dele. Vai prevenir uma série de comportamentos, não só as mordidas, mas outros tipos de comportamentos como agressividade, reatividade, aumento de ansiedade. Esse controle de impulso, quando a gente desenvolve essa região, quando ela está em maturação, que é na fase de filhote, a gente estimula através de comandos, né, de espera, de fica, essa região a ser trabalhada, a ser estimulada, a ser desenvolvida, o cão fica mais autocontrolável, ele fica mais controlado. Isso baixa a ansiedade do cão também. Lá no futuro ele vai ser um cão menos ansioso, mais calmo, mais equilibrado, tá? E a gente começa nessa fase de filhote a colocar as regras e os limites e as restrições. É muito importante a gente criar essas regrinhas para ele. A gente não pode criar regras, né? Muitas pessoas confundem a palavra, vou criar uma regra, vou submeter o meu cão a uma coisa que ele não queira, ou algo desagradável, uma força física, força bruta, uma submissão, jamais, tá, pessoal? Jamais a gente deve submeter o cão a algo desagradável, jamais a gente consegue um cão confiante na gente através de gatilhos de medo,
Muitas pessoas querem o respeito do cão através do medo, induzem o cão a sentir medo, por exemplo, ameaça o cão, ameaça bater, ameaça fazer algo para o cão sentir medo e sentir respeito. Não é assim que funciona. Isso é contraprodutivo, isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente ensina no adestramento mestre. Se você fizer isso, o cão vai perder a confiança em você, que é uma coisa extremamente importante que você tem com ele. Vai perder um vínculo que você tem extremamente importante com ele, e lá na frente vem os problemas de ataques, de mordidas, que por conta disso o cão ele aprende a se defender dessa forma, tá? Ele perdeu total confiança em você. Por isso que a gente consegue regras, limites, restrições, dando exemplo para o cão, colocando coisas que ele pode fazer, mas valorizando aquilo que ele pode fazer. Aquilo que ele não pode fazer, ele vai ser ignorado, a gente não vai curtir aquilo na forma de atenção ou de carinho e etc. Ele vai fazer e não vai acontecer nada, né? Ou às vezes a gente vai corrigir com o nosso corpo, limitando o acesso dele até isso, por exemplo, com a mão, né? Que eu vou ensinar hoje a fazer isso. O não, quando a gente ensina o não, por exemplo, o não faz parte dos limites. É importante a gente ensinar o não para o cão. Um não bem efetivo, bem marcadinho para ele. Não aquele não aleatório que você fala o tempo todo, já banalizou para eles, de tanto você falar. É um erro comum que acontece, pessoal, vocês usarem muito a palavra não. Não, 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 não para tudo, né? Nesses processos de treino, de ensinamento do não, tem coisa que ele vai poder fazer. Ele precisa de algo que ele acerte, que ele não tenha tantas frustrações assim. Se ele se frustrar e se ele ser corrigido o tempo todo, isso vai deixar o cão muito agitado, muito tenso, muito inseguro, porque ele acha que ele não pode fazer nada. Quando você treina o não, vai ter coisas que ele vai poder fazer, e você inclui isso durante o treino. O não ele precisa ser bem ensinado. Uma coisa também, um erro comum que acontece, que é legal que vocês evitem, né? Evitem não, jamais pode, é usar o nome do cão quando você vai falar o não. Se o nome do seu cão for Tobias, por exemplo, você não vai falar assim, ó, Tobias, não. Quando você for usar o não, o comando não, você não vai usar o nome do cão, Tobias. Você só vai falar a palavra não. Se ele estiver fazendo algo, ou nesse caso morder sua mão, você vai falar não para ele, tá? Uma entonação um pouquinho mais elevada, não precisa gritar. Se você gritar, você vai passar energia para o cão. É uma comunicação que você está passando para ele, ele vai responder da mesma forma, ele vai absorver, ele vai sentir essa energia e vai querer extravasar de alguma forma, tá? Com a forma de testes. Então, o não, como que a gente faz para ensinar? Vou dar uma pincelada básica aqui para vocês aprenderem. É legal a gente começar a fazer com comida. Sério mesmo, Felipe? Comida? É, comida. Porque é mais difícil para o cão se controlar com a comida. E é mais difícil de ele acertar. Mas por quê? Mas a gente vai facilitar para que ele acerte no começo, né? Vai deixar bem facinho. Se ele acertar, começar a entender que não pode com a comida, fica mais fácil com as outras coisas depois. A comida é um estímulo muito forte para o cão, tem a ver com recurso, né, preservação da vida e etc. Então por isso que a gente treina com comida. Você coloca, para facilitar, para que seja fácil para que ele acerte, você pega um pedacinho mínimo de petisco ou a própria ração. Pode começar com a ração, é mais fácil ainda para ele acertar, é menos estímulo para ele, né? Um grãozinho de ração, você vai mostrar para ele, o grãozinho vai falar não e vai colocar no chão. Ele vai tentar, na hora, tentar pegar esse grão. Na hora que ele for tentar pegar esse grão, você só afasta ele, só coloca a mão no peitinho dele e afasta gentilmente. Se você pegar e empurrar ele assim, você vai passar energia para ele, vai gerar ansiedade nele, ele vai querer pegar cada vez mais rápido, vai ser mais difícil de ensinar, tá? Mão tranquila, mão sem movimentos bruscos. Se você movimentar bruscamente também pode trazer a atenção dele para sua mão. Nessa hora é difícil ele querer pegar sua mão porque ele está interessado no petisco ou na ração. Se ele não estiver interessado, você mostra, coloca no focinho dele, bem próximo, deixa ele cheirar e fala não, coloca ali. Ele vai tentar pegar. No primeiro momento, você pode inclusive colocar no chão e segurar ela. Colocar a mão em cima, tá? Ele vai tentar pegar, vai começar a cheirar, vai tentar pegar e você afasta, tá? É legal que você tenha preparado outra raçãozinha no bolso ou em alguma parte aqui que você está segurando, pode ser nessa mão mesmo, você está afastando ele, vai chegar uma hora que ele vai perder o interesse, vai ficar chato para ele porque ele não consegue pegar. Aí ele vai olhar para você, ou nesse momento, a hora que ele olha para você, muito bem, parabéns, valoriza o bom comportamento. Você vai valorizar o fato de ele não tentar pegar aquela comida, tá? Você não deve pegar essa comida do que você colocou no chão e recompensar ele com ela.
ele vai ficar confuso, tá? Você falou que não, ele respondeu ao não, ele não pegou e depois você pega e dá para ele fica confuso. Não é legal usar essa comida que você falou não para recompensar, você usa outra na sua mão, tá? Depois o avanço do não é você colocar e deixar que ele tenha contato visual, que ele visualize, mas que você controle ele com a sua mão. Você pode controlar e a partir do momento que ele pare de tentar pegar, você pode induzir ele ao acerto também no início, para ficar bem facinho. Você tem que facilitar ao máximo para que ele acerte, tá, pessoal? Tem que ter muita paciência. Ele vai tentar várias vezes. Depende de cada cão. Tem cão que tenta 1 milhão de vezes, tem cão que na primeira ele já entende. Para facilitar que ele acerte, você pode falar o não, coloca aqui na frente dele a raçãozinha, deixa ali, aí ele vai tentar pegar, você afasta, e na outra mão que está a outra ração, você coloca aqui, ó, para ele ver, né? Ele vai olhar para essa ração, você vai recompensar. Muito bem, ele começa a associar tudo isso, ele começa a associar que ele não pode pegar aquela ração que está no chão, porque você falou que não, e ao mesmo tempo ele foi recompensado, tá? Ele começa a fazer essa associação. O não é dessa forma que a gente ensina. Fica muito marcado para ele, fica muito prático o não, fica um não bem ensinadinho, tá? É dessa forma. Cuidado, não deixem ele roubar. Se você falou não e ele roubou, ele começa a banalizar a palavra. A palavra não faz sentido para ele. Se você falou não, é não pode pegar de jeito nenhum. É um comando de segurança, pessoal. É um comando que pode salvar a vida do seu cão. Pensem nisso. Por exemplo, filhotinha, você tá tomando um medicamento que é muito... pode ser tóxico para o cão, né? E você foi tomar esse comprimido e o comprimido caiu no chão. E aquele comprimido saiu rolando, né? Vai atrair a atenção dele pelo barulho e pelo movimento. Ele pega e engole. Pronto. Pode levar o cachorro para o centro médico, fazer uma intervenção, porque é arriscado. Então pode salvar a vida dele. Ou uma agulha que caiu no chão, ele vai lá e pegou. Você fala não antes de ele pegar, entendem? Por isso que o não é extremamente importante. Ele tem que ser bem ensinado, porque pode salvar a vida do seu cão, tá? Valoriza o bom comportamento na hora de ensinar o não. Valoriza o fato de ele não pegar a ração. O comando solta também é legal a gente ensinar, tá? É um comando de segurança também. Comando solta é muito fácil de ensinar, a gente vai induzir ele. Se ele pegou, por exemplo, a sua mão, ou é mais fácil de ensinar com um brinquedo, algo que não pode, né? Um pano, um tapete, alguma coisa, ele está mordendo. Se você movimenta, como eu falei, vai estimular ele a morder cada vez mais, ele não vai soltar. Então o que a gente faz, Felipe? A gente para de movimentar. Em primeiro lugar, coloca no chão. Fica mais fácil você prender esse objeto no chão. Coloca as duas mãos em cima e prende esse objeto no chão. Porque daí você vai ter mais força. Às vezes o cão é forte, né? Às vezes é um cão grande, etc. Dessa forma, começa a perder o interesse, porque ele puxa e não se movimenta, não está se movimentando, tá? Ele perde o interesse, vai solto. Você pode falar a palavra solta, você vai falar 1, 2 vezes, não fica falando solta, 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 porque senão banaliza, ele entende que nada está acontecendo, ele está ouvindo uma palavra aleatória e nada está acontecendo. Para que essa palavra seja efetiva, para que seja ensinado um comando de solta, o solta tem que fazer sentido, o solta tem que acontecer algo, o solta tem que fazer com que ele solte. Então você pode usar a indução, é você induzir ele a abrir a boca. Como que faz isso, Felipe? Com comida. Lembra que eu falei que a gente consegue várias coisas através da comida? A comida é muito interessante para ele. Utiliza um petisco, algo que ele goste bastante. Nessa hora, um pouquinho antes de você falar a palavra solta, você coloca no focinho, na frente do focinho dele o petisco e fala assim, ó, solta. É automático que ele solte aquilo para pegar a comida. É mais interessante para ele e você pode recompensar ele nessa hora. Por quê? Porque ele soltou. Você está ensinando um comportamento para ele. É muito fácil, muito simples, mas vocês precisam repetir isso. Repetir para que fique condicionado, para que fique imprintado na cabecinha dele. Essa informação, vocês têm que, todas as informações, todos os ensinamentos para os cães, a gente tem que pensar que a gente tem que repetir para que fique gravado na cabecinha dele. É igual aos humanos. Nós humanos, aprendemos dessa forma também, aprendemos por repetição. O ser humano é assim também. Tem que repetir várias vezes para aprender. O cão é a mesma coisa, você tem que repetir, sempre com coerência, tá? Fazer sempre do mesmo jeito. As pessoas da casa precisam fazer do mesmo jeito. Coerência, repetição, repete, paciência também, persistência, persistir naquilo, tá? Então o comando solta é assim, você induz, oferece e fala solta, ele vai soltar, você recompensa. Muito bem, parabéns, inclusive pode fazer um carinho nele nessa hora, é uma dupla recompensa, tá bom?
a gente precisa... Isso tudo que eu estou falando é como a gente faz para corrigir, né? A gente já está começando a ensinar regras, ensinar limites, e a gente precisa direcionar esses comportamentos dele. Não só falar não ou solta, comandos de controle, comandos de limites, né? Restrições, mas sim dar uma oportunidade de ele acertar, né? E a gente direciona. Como que a gente faz isso? A gente direciona a mordida dele para algo que possa morder. É muito fácil vocês fazerem isso com um brinquedo, por exemplo. É uma coisa que ele utiliza, um brinquedo que ele goste já, um brinquedo que ele goste bastante de morder. Eu tenho o Kong aqui, fica mais fácil para mostrar para vocês com o Kong. Esse é um baita de um brinquedo, é um ótimo brinquedo. Por quê? Porque você consegue colocar comida aqui dentro, você consegue rechear, é um brinquedo recheável. Você consegue colocar comida, petisco, papinha, pasta de amendoim, isso vai trazer vai atrair a atenção dele. Além de ser uma atividade interativa para ele passar o dia a dia tirando a comida daqui, de uma coisa congelada que você coloque. Outra dica aqui para vocês, quando você coloca isso aqui, coloca pasta de amendoim, coloca ração úmida ou papinha aqui dentro, ou banana amassada, enfim, qualquer outra coisa, coloca no freezer, congela e depois dá para ele, é muito legal para ele. Ele vai, além de ser uma atividade interativa, ele vai precisar se concentrar para tirar essa comida aqui de dentro, vai gastar energia mental, porque ele precisa se concentrar, não é física, é mental porque ele está parado ali, está se concentrando, então ele drena essa energia, além de ajudar no dente também. Lembra que eu falei que o enrupimento do dente gera inflamação, gera desconforto, é igual nas crianças, nos bebês, que o bebê baba bastante, tem aquela irritação, ele chora, né? Nos filhotes é a mesma coisa, ele tem irritação, tem incômodo, ele precisa de algo para morder, para extravasar. Quando isso é gelado, o gelado diminui a inflamação, vai gerar conforto para ele, vai gerar bem-estar, ele vai adorar esse tipo de brinquedo, tá? Então, voltando ao direcionamento, você se prepara, né? Quando ele for morder a sua mão, ou antes de ele morder, você fala não, você tira a sua mão, ele vai perder interação com a sua mão quando você estiver brincando e ele tentar morder a sua mão, você fala não e oferece um brinquedo nessa hora. Você pode estimular o brinquedo para que ele morde, facilitar para que ele acerte, você tem que deixar fácil para que ele acerte, tá? A ideia nossa, se a gente deixar muito difícil, ele não vai acertar. E a gente vai perder a paciência, a gente vai se frustrar, porque a gente pensa, meu cão não aprende, ele é teimoso, etc. Não, a gente facilita ao máximo para que ele acerte, deixa bem fácil para ele acertar. Para quê? Para a gente reforçar aquele acerto e mostrar para ele e falar para ele assim, isso mesmo, é isso que eu quero. Aí depois você vai dificultando, vai deixando cada vez mais difícil. Essa é a ideia dos treinos, tá? Então você direciona, você mostra, ele vai morder, porque aqui tem um atrativo, você está movimentando, ele começou a morder e você, muito bem, parabéns, faz um carinho nele, mostra para ele que é legal morder isso aqui e não a sua mão. Se você nesse momento começar a fazer carinho e ele perder a interação do brinquedo e querer morder a sua mão, porque está condicionado, muitos cães estão condicionados. É batata, é fato, assim, ó, você vai fazer carinho no cão, vai colocar a mão na cabecinha dele, ele já vira para morder, tá condicionado. O movimento, aquele gesto de ir com a mão para cima da cabecinha dele, é um gatilho para ele morder a sua mão. Então pode ser que aconteça isso nessa hora, de ele querer morder a sua mão. Se ele tentar morder, é importante que você fique atento para tirar e não dar acesso à sua mão, ele vai perder a sua interação e você vai estimular o brinquedo, vai trazer atenção, pode encostar no focinho dele, ele vai começar a morder, muito bem, parabéns, valoriza. Expressão corporal, expressão facial nessa hora é importante também. Tudo que você demonstra para ele, ele entende, ele aprendeu já que você está feliz com aquilo e você está mostrando através da expressão facial que aquele é um comportamento que você deseja dele, tá? É muito legal a gente demonstrar essa felicidade para o cão, eles são muito inteligentes, pessoal, os cães, eles são experts em linguagem corporal, em desvendar a linguagem corporal da gente e dos outros cães também, eles precisam disso para se comunicar, né? Pensem vocês, eles não falam, então eles se comunicam através de expressões corporais, da energia, da linguagem, do pelo eriçado, do rabo, da orelha, e ele entende a comunicação com a gente também dessa forma, tá bom? A gente tem que pensar que se a gente der bronca, muitas vezes a gente está gerando energia. Lembra que eu falei, né? A nossa energia através da bronca. Isso pode ser contraprodutivo, pode fazer com que ele tenha mais atenção ainda. Ele ganha a nossa atenção através da bronca. Ele percebe que é legal, ele continua fazendo aquilo. A melhor punição que tem é a frustração. Não é brigar, não é
sair gritando com ele, ou pegar um chinelo e bater nele. Jamais, pessoal, jamais façam isso, tá? Ou jamais usem força física, de contenção e etc. Isso só vai gerar estresse no cão, só vai gerar ansiedade, insegurança, ele vai ficar mais agitado, vai liberar adrenalina no corpo dele, ele vai reagir àquela situação, tá? O cão é instintivo, ele aprende a reagir de algumas formas, tá? Então a melhor forma é frustrar. Frustrar a tentativa. Sempre que ele tentar pegar a sua mão, ele não vai conseguir. Aquilo começa a perder o interesse para ele, começa a ficar chato porque ele tenta pegar e não consegue. Começa a diminuir a intensidade e a frequência daquilo. A gente tem que cuidar com a autorrecompensa, tá? Por exemplo, depois que ele mordeu a nossa mão, vamos supor, você está com ele no colo e ele está desconfortável, ele quer sair do colo, ele aprende que morder, você vai colocar ele no chão. Se você fizer isso, ele ganhou, ele foi recompensado, tá? Não pode. Então cuidem com a autorrecompensa. Se ele mordeu porque ele quer afastar você, ou por causa de uma contenção, por exemplo, né? Tem que segurar um pouquinho ele, porque tem que enxugar patinho, etc. Cuidem com a contenção, né? Isso tem que ser dessensibilizado, a contenção tem que ser gradativa, tem que gerar bem-estar para o pet. Mas ele aprende, às vezes, para se livrar daquela contenção, ele aprende a morder, ou você estava brincando com ele, estava correndo com ele aqui no gramado, fora de casa, e estava brincando, ele estava feliz da vida. E você para de brincar e vai para dentro de casa, por exemplo, ele começa a morder a sua perna, a sua calça, porque ele aprendeu dessa forma que se ele morder, ele vai impedir que você pare a brincadeira, você vai voltar a brincar com ele, então cuidem com a valorização do erro, tá? Se você nessa hora direcionar a atenção para ele, por exemplo, o simples fato de você olhar para ele nessa hora, é uma valorização para ele. Cuidem com esses detalhezinhos, você tem que ignorar, você não pode valorizar o mau comportamento, que é nesse caso morder, tá? Já vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Que chegaram algumas perguntinhas, a gente já está finalizando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Mordidas. É isso. A gente sempre, é o segredo aqui de tudo, né? Valorizar o bom comportamento. A gente ensina comportamentos para o cão dando exemplo, dando indicações daquilo que a gente quer. Se a gente não mostra aquilo que a gente quer, se a gente só inibe, pune, briga e coloque várias regras dentro de casa, tudo é regra, tudo não pode, etc. E não tenha coisas para ele fazer, coisas que ele possa fazer, não adianta, pessoal. Ele vai achar coisa para fazer, ele vai achar coisa para destruir, ele vai achar ou na forma de um latido para extravasar energia, ou na forma do xixi errado, começar a mijar nas paredes, ou começar a latir demais, começar a morder, começar a pular nas visitas, começa a roer móveis e por aí vai. Então valorize o bom comportamento, é assim que a gente ensina bons comportamentos para os cães, tá bom? Principalmente para os filhotes. Vou abrir para as perguntas, vou abrir aqui o chat. Primeiro eu vou responder algumas perguntas que chegaram antes, tá, pessoal? Chegaram inclusive por direct, chegaram nas caixinhas de perguntas que eu abri, então eu vou responder essas primeiro, tá? Algumas eu já respondi durante a aula aqui, né? Então às vezes eu vou até pincelar, só vou falar a pergunta aqui e vou passar por cima. Por exemplo, uma pergunta, como fazer filhote parar de morder, né? Eu já ensinei aqui na aula. Direcionando isso, né? Dando opções para que ele morda algo, fazendo com que ele, dando um brinquedo para ele morder, fazendo com que esse brinquedo seja muito atrativo para ele, seja positivo, tenha interesse. Se o brinquedo for chato, não for legal, não tiver interesse, ele não vai ter interesse em morder o brinquedo, ele vai continuar mordendo a sua mão. A sua mão era muito mais atrativo, principalmente quando esse comportamento já está bem fixado na cabecinha dele, já faz tempo que ele morde, por exemplo. Faz um tempão que ele morde, já está fixado esse comportamento, já condicionou, já virou um hábito, virou um comportamento automático, tá? Ela é filhote e avança para morder. Como faz parar? Avança para morder. Às vezes acontece de alguns cães quando são inibidos, aqui pode ser uma demonstração de agressividade, uma questão de dominância, né? Às vezes ele entende que com aquela intensidade mais forte ou com aquela mordida mais forte, ele consegue aquilo que ele quer, aquilo que eu falei anteriormente, para a gente cuidar com isso. Se ela avança para morder e você recua nessa hora, eu não ensino a fazer que nem o encantador de cães, por exemplo, né?
Ele tem uma metodologia que é de desafios. Eu jamais faço isso, jamais ensinaria vocês a fazerem isso. É muito perigoso, é muito estressante para o cão. Você não deve desafiar, mas você não deve recompensar um mau comportamento. Por exemplo, se é um filhote e ele está avançando para morder, porque ele quer se mostrar mais forte, ele quer mostrar que ele é dominante, que ele quer afastar você, você não deve se afastar nessa hora, você deve parar imóvel, ficar imóvel, não dar atenção para ele, principalmente se ele começa a construir um latido. Tem cão que quando ele é inibido, ele é frustrado de algo, ele tende a ficar mais agressivo, assim, tem um potencial maior de querer morder mais forte e começa a aumentar a intensidade e a frequência e pode vir um latido aí. Era importante nessa hora você ignorar esse latido, não dar atenção para ele nesse latido. Se você olha para ele nessa hora, você recompensa aquele comportamento. Ele conseguiu a sua atenção, ele conseguiu aquilo que ele queria, que é a sua atenção. Então cuidem para não valorizar os maus comportamentos, tá bom? Vamos lá, minha cachorra tem mania de morder minhas mãos, já tentei de tudo para ela parar, ela tem 1 ano. Uma coisa legal, ó, que eu lembrei agora, também dá para fazer, é usar produtos na mão, né? É uma frustração maior ainda para ela. Tem um produto legal aqui que a gente pode usar, que é esse aqui, ó, tá? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, Pet Away. É um ótimo de um produto, tá? Esse produto, ele tem um gosto muito amargo, ele é um repelente, então você pode usar isso na sua mão. Você pode usar isso se ele morde a guia, por exemplo, ou coisas que ele não pode morder, o chinelo, objetos da casa, né? Ele está destruindo a casa, você pode usar esse produto, mas lembrem-se, é importante que ele tenha coisas para fazer. Direcionamento, ao mesmo tempo que você corrige, que você coloca uma coisa para ele não fazer ali, que é o inibidor, que é o repelente, você tem que direcionar isso para algo que ele possa fazer, tá? Lembrando as necessidades comportamentais do cão. Então você pode fazer isso, passar isso na sua mão e oferecer nessa hora, para estimular ele ao erro, né? Nessa hora, o que ele vai fazer? Ele vai cheirar e vai se afastar. E você, muito bem, parabéns, valoriza o fato de ele não querer morder sua mão. O fato a demonstração que ele deu de não querer morder sua mão. É muito positivo isso, você tem que valorizar. Muito bem, parabéns, ele vai. Ou, simplesmente, você passou e ele mordeu, ele sentiu aquele gosto amargo, aí ele sentiu uma náusea, ele sentiu um desconforto, começou a deixar de ser interessante a sua mão. Opa, não é mais interessante nessa hora, o que você faz, lembram? Brinquedo agradável, passe de amendoim gostoso, lambuzado de comida, isso vai atrair o interesse dele, ele vai começar a lamber, vai começar a morder você, muito bem, parabéns, mostra para ele que esse é o comportamento que você quer, tá bom? Vamos lá. Ela nos morde muito, ela tem 5 meses, tá, tudo isso que eu falei, né, da aula de hoje, das mordidas. É importante direcionar essas mordidas e cuidar com os erros. Tem um pitbull de 9 meses, muito estressado e morde muito. O que devo fazer? A gente tem que descobrir qual que é o gatilho, qual que é a causa. Por que ele está mordendo? É o estresse? Por que ele está estressado? Será que ele tem coisas para fazer? Será que... aí a pessoa me responde, ele tem muito brinquedo, ele tem 500 bichinhos de pelúcia. E aí eu começo a perguntar, e os outros brinquedos, os outros tipos? Existem vários tipos de brinquedos que o cão precisa, mas isso é tema para outra aula. Enfim, só para vocês saberem, não é um único tipo de brinquedo que ele precisa de brinquedo de roer, a pelúcia não é brinquedo de roer, ele precisa de interação, não adianta você largar os brinquedos lá e não interagir com ele. Se você tiver um ginásio grande, uma área grande, uma quadra de tênis, por exemplo, o seu cão passa o dia todo lá, é uma área grande. Felipe, mas ele não deveria ficar estressado, é uma área muito grande. Mas se ele não tem interação nenhuma, ele vai passar o dia todo dormindo lá e não adianta, ele vai ficar estressado. Vai acumular energia, tédio e acúmulo de energia é sinônimo de problemas comportamentais, estresse, ansiedade, gatilhos de ansiedade, destruição e etc, tá? Cuidem com isso, é importante descobrir o estresse, né? Às vezes pode ser um estresse, uma doença também, né? É importante uma investigação clínica, o seu veterinário, exame de sangue para ver questão de hormônios, como que tá, se ele já foi castrado, se ele não é, se é uma fêmea. Um pitbull, provavelmente deve ser um macho, né? Tem que ver se ele é castrado ou não, essas coisas. É importante descobrir qual que é o gatilho, entendendo a cabecinha do cão. Depois que a gente entende por que ele está respondendo aquele estímulo, a gente vai lá na raiz do problema. Aí sim, aí fica mais fácil de resolver, tá bom? Vamos lá, última pergunta. É uma princesa, apenas morde mãos, pés, tornozelos, onde alcançar. Ou seja, ela morde tudo, né? Essa aqui é outra pergunta. É uma fêmea, é uma princesa, provavelmente ela se comporta muito bem,
Mas aí vocês notem, né? Provavelmente é um cão tranquilo, é um cão bem educado, mas que esses estímulos, a mão, o pé, o cabelo, o tornozelo, isso é estimulante para ele e para outros cães também, aquilo que se movimenta. O cabelo pode ser muitas vezes também, principalmente mulheres, né? Cabelo longo, o cabelo balança, o cabelo faz barulho, quando ele se movimenta faz barulho, a pessoa passa a mão faz barulho, a gente nem escuta, mas o cão ouve, ele tem uma audição muito mais aguçada que a nossa. Tá? Então vai atrair a atenção dele essas coisas que movimentam. Então cuidem com isso, tá, pessoal? Tornozelos, principalmente adornos que você usa, correntinhas, tornozeleiras, né, que fica fazendo barulhinho ali, atrai a atenção dele também, tira essas pecinhas para desestimular. Você pode passar esse produto no seu pé também, no seu tornozelo, no seu calçado, se estiver mordendo no seu calçado, na sua roupa. É um repelente, vai ajudar, tá? Cuidem para não valorizar. Lembram de tudo aquilo que eu falei, das movimentações, tudo que a gente se movimenta rápido vai atrair a atenção dele, tá bom, pessoal? Sempre valorize o bom comportamento. Eu vou responder algumas perguntas do chat aqui para a gente finalizar, tá? Deixa eu só acessar aqui. Vamos lá, perguntas do chat. Pergunta da Fernanda. Não, essa aqui já está lá embaixo. Vamos pela primeira. Pergunta do Marcos. Mas dar um brinquedo para ele quando nos morde não seria um prêmio para a mordida, caso ele queira um brinquedo? Ótima pergunta, Marcos. Boa pergunta. Se você der um brinquedo para ele e não valorizar esse comportamento da mordida, por exemplo, ele está mordendo a sua mão, né? E você recompensa ele, para ele é instantâneo, isso é rápido, tá? Se você recompensar, por exemplo, com outra forma, com um carinho, aí você está valorizando o comportamento de morder, é o prêmio, é o seu carinho. Se ele está mordendo a sua mão e você dá um petisco para ele, isso é o prêmio. Mas se você contracondiciona, o nome disso é contracondicionamento, é um direcionamento. Se você direciona ele para outra coisa, é outro comportamento. O prêmio vai ser a mordida aqui, é o carinho que você está dando para ele aqui. O prêmio vai ser o seu carinho, o petisco que você vai dar para ele morder o brinquedo, não a sua mão, tá? Eles vivem um momento, é instantâneo aquilo ali, é direcionamento mesmo, tá? Como agir quando o filhote começa a latir? A pergunta não é da aula, né? Minha filhote de 4 meses, vamos pensar aqui, do latir naquela resposta da inibição, por exemplo. A gente tem que ignorar esse comportamento, tá? Se a gente dá atenção para o cão nessa hora, a gente valoriza aquele comportamento dele, a gente mostra para ele que latir é bom, ele está conseguindo a nossa atenção, ou está afastando a gente daquilo que ele queria que a gente fosse afastado e etc. Então ignora o latir, tá? A partir do momento que você ignorou, você olhou para cima, ele parou de latir, é instantâneo, tá? É rapidinho, aí você recompensa. Muito bem, parabéns, valoriza esse comportamento positivo dela, o fato de não latir, ou dele, né? O fato de não latir, tá bom? Minha filhote, 4 meses, aprendeu a subir na cama e às vezes sobe para morder meu cabelo. É aquilo que eu falei, ó. Talvez para me chamar para brincar. Como fazer parar? Primeiro, inibição, frustração, frustrar os maus comportamentos, frustrar o acesso ao seu cabelo, você vai ficar com o cabelo preso, você pode passar um creme que vai deixar um gosto diferente no seu cabelo para frustrar ela da mordida, você vai frustrar com o acesso, antes de ela chamar você para brincar, você já vai brincar com ela, você já sabe o horário, por exemplo, na hora de dormir, eu estou deitada na minha cama, você já sabe o horário específico, antes de ela chamar, você vai lá, brinca com ela, valoriza um bom comportamento. Antes de ela chamar você, você vai lá e brinca com ela, você está mostrando para ela que é um bom comportamento, né? Não chamar você. Se ela for chamar você através de um latido, ou através de arranhar a beirada da cama, ou latida, ou chorar, e você levanta para brincar com ela, ela aprende que é uma recompensa para ela. Se ela mordeu seu cabelo, você fala, não, sai daqui, e afasta ela, você está gerando energia, você está dando interação para ela com a sua mão, você está afastando ela, isso tudo é interação para ela, tá bom? Então evite isso. Vamos lá, pessoal. Mais umas 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar. Acho que não vai dar tempo de responder tudo, tá? Boa noite, Thiago. Felipe, meu nome, tá? Tem um bulldog, a pergunta da Jéssica essa aqui. Francês de 3 meses. No começo eram só as mordidinhas. Passamos por uma grande melhora, onde ele parou de morder e sem motivo aparente ele voltou, porém de maneira agressiva.
Fomos na veterinária hoje e foi necessário usar focinheira. Então, eles aprendem esse tipo de comportamento, tá, pessoal? Por isso que é perigoso, por isso que a gente usa como forma preventiva. Ele aprendeu provavelmente através do rosnado, através da sinalização, que ele conseguia aquilo que ele queria, ele conseguiu aquilo, de alguma forma ele foi recompensado. Ele afastou a pessoa, ou o veterinário tirou a mão rapidamente para não levar uma mordida, infelizmente é uma autorrecompensa, isso acontece. A contenção para ele é desgastante, é estressante, a focinheira para ser usada ela precisa ser desensibilizada, ela precisa ser condicionado, o cão tem que ser condicionado ao uso da focinheira, tem que ser agradável para ele, não pode ser uma coisa estressante. Como assim agradável, Felipe, uma focinheira? Sim, pessoal, dá para fazer com que a focinheira seja agradável, dá para fazer com que a coleira e a guia seja agradável, dá para fazer com que a caixa de transporte seja agradável, as contenções, dá para fazer com que o corte de unha seja agradável. Isso tudo é de sensibilização, esse tema é para outra aula, tá? É gradual, é passo a passo, é associar, só para resumir, é associar tudo aquilo a algo positivo e não negativo, tá? Vamos lá, mais uma. Fernanda, minha filhote tem 45 dias e já tem traços de agressividade. Começa como brincadeira mordendo a mão, mas ela aumenta a intensidade e ela late. É aquilo que eu falei, aumentar a intensidade e a frequência, tá? Principalmente quando ela está no meu colo. Como não posso ignorar ela, o que fazer? Ela está muito nova para aprender algo. Se ela está no seu colo, ela está demonstrando algum instinto de agressividade, por exemplo, não sei se é com você ou se é com outra pessoa, se for com você ou com outra pessoa, você tem que valorizar o acerto, tá? Recompensar o bom comportamento. O que é isso? É esperar ela, o exato momento que ela para de latir, ou para de ser agressiva, ou para de rosnar, ou para de olhar para a pessoa, ou para de olhar para você e para de ter investidas nas mordidas com você, né? Às vezes ela está tentando morder você ali, tá investindo no seu braço, aí você fala, não tem como ignorar. Você frustra ela das tentativas, isso é importante, tá? Que ela não consiga aquilo que ela quer é morder, e principalmente aquilo que ela quer é ir para o chão. Se você nesse exato momento colocar ela no chão, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Você tem que esperar, você tem que acalmar ela, tenta fazer um carinho, tenta ser a sua energia. Eu sei que é difícil, mas é um treino, é um policiamento que vocês têm que fazer com vocês mesmos, se policiarem. Um estado de calma, estado de relaxamento. Quanto mais calmos vocês ficarem nessa hora, mais calma você vai passar para ela. Usa um petisco nessa hora para atrair a atenção e tirar o foco dela, do seu braço, por exemplo. É instantâneo isso também, é a mesma pergunta do Marcos, tá, mas daí eu não vou recompensar um mau comportamento. Não, você vai esperar ela olhar pro petisco, você vai esperar ela parar de rosnar, e sim, você usa o petisco para recompensar o bom comportamento, e você pode, inclusive, nessa hora, colocá-la no chão, para valorizar o bom comportamento, tá? Mais uma. Pergunta da Jéssica, ela rosna, gruda no pé para machucar, a convivência está ficando impossível, ó, o pé. Existem várias partes do corpo que o cão sente atração, né? Principalmente essas partes que movimentam, né? A mão, o cotovelo, às vezes está aqui o cotovelo se mexendo, a manga da camiseta ou roupas de manga comprida atrai muita atenção, pulseiras, o tornozelo, o chinelo que faz barulho, que a gente se movimenta e faz barulho, tá? Então tem que cuidar com isso. Pergunta da Adri. Olá, tenho um bulldog francês de 50 dias, ela morde demais. Não só as minhas mãos, pernas e roupas, mas os móveis também. Não é muito nova para aprender? Não. Lembram que eu falei, pessoal, o cão, a gente começa a introduzir o aprendizado do cão lá na ninhada. O cão com 2, 3 semanas a gente começa a introduzir o aprendizado. Como assim, Felipe? A gente vai ensinar um comando para o cão lá? Não. A gente começa, o adestramento ele serve para a gente desensibilizar, para a gente sociabilizar, para a gente acostumar ele com o cheiro da nossa mão. Por isso que a gente começa lá na ninhada. A gente mostra a mão, a gente coloca estímulos de som, música baixinha, sons baixinhos para desenvolver estímulos sensoriais auditivo, faltou a palavra, auditivo, olfativo, para que ele sinta o cheiro da sua mão, comece a interagir, o tato, o toque, tudo isso é desensibilizado lá na ninhada, tá? Então o treino já começa lá, se você tem acesso, se fica fácil, se é um canil seguro, se é uma ONG que é segura, você consegue ter esse acesso de forma tranquila, porque a gente tem que cuidar, pessoal, que o filhote ele não está imunizado ainda para a gente ter esse acesso. E a gente pode estar levando doenças para ele, tá? Então é legal
em lugares que tem acompanhamento de veterinário, ele vai orientar você. Eu, como veterinário, me preocupo com isso também. Eu sou veterinário que trabalho com comportamento animal, mas a gente pensa sempre na biossegurança. Se você não se proteger, se você não cuidar com a biossegurança, você pode estar levando doenças lá, tá? Mas o manejo é importante. O próprio criador lá, o próprio abrigo, eles fazem isso também com os cães. A manipulação gera bem-estar para o cão, o carinho suave, sutil, o toque na orelhinha, o toque na patinha, isso tudo é de sensibilização de toques, de manipulação, de interação. Aí a partir do momento que ele chega em casa, a gente começa a se comunicar com ele, começa a chamar, vem cá, o nome, ele já vai ter um nome ali a hora que ele chega na sua casa, 50 dias é o exato momento que ele está chegando na sua casa, né? Sempre aconselho a separar a partir dos 49, tá, pessoal? É importante nunca separar antes. Tem toda uma questão de sociabilização que a mãe ensina para os filhotes, os irmãozinhos aprendem com a mãe também. Enfim, não é novo não, ele aprende, tá? A gente não vai ensinar, a gente não vai exigir muito desse filhote, não vai ensinar comandos difíceis, comandos de fica, por exemplo, que é um comando um pouquinho mais avançado, comandos que exigem muito do cão, comandos de movimento, a gente não vai trabalhar isso. A gente vai estimular o comando para ele girar, para ele caminhar, para ele sentar, para ele dar patinha, mas não muito com comandos, é mais com a nossa comunicação mesmo, com a nossa interação, com as regras, com os acessos restritos, com o não, esses comandos básicos, tá? É mais com o toque, a manipulação, o toque nele para ele prestar atenção em você e você recompensar. Você pode encostar nele, ele é um cãozinho pequenininho, ele está descobrindo o mundo, então a gente precisa ser sutil, a gente precisa ter uma energia sutil para esse filhote, a gente precisa ter calma, paciência e direcionamento, se ele está andando para um lugar que não pode, por exemplo, um lugar que é perigoso, você vai lá e direciona ele vai olhar para você muito bem, parabéns. Isso já é adestramento, isso já é ensinamento, isso já é ensinar o cão bons modos, bons comportamentos e comunicação, tá bom, pessoal? Nosso tempo está encerrando. Gostaria de agradecer as perguntas de vocês. Ficaram 2 perguntas aqui para mim responder. Eu respondo lá pelo... Uma ou 2, não sei. Tem bastante? Tá, eu não estou conseguindo ver aqui. Mas enfim, eu respondo lá no Telegram, tá? À medida do possível a gente vai respondendo lá. Entrem no meu canal do Telegram. Para quem está no YouTube, vocês podem ir lá no Instagram, vai ter o acesso lá. Para quem está aqui no Zoom também, tem o acesso pelo meu Instagram. Lá no link da bio você tem acesso ao Telegram. É um canal bem legal que eu respondo perguntas de vocês através de áudios respostas. Então eu consigo me aprofundar mais no tema. Eu consigo dar uma resposta mais profunda, com mais detalhes, rico em detalhes, porque é áudio, né? Não é escrito, por exemplo, em stories. Por isso que é legal, por isso que eu gosto do Telegram. Então entrem lá, participem com a gente. Eu costumo responder as perguntas de algumas pessoas por lá também, perguntas com áudios respostas, tá? Então acessem lá, façam parte do nosso canal, é gratuito, tá? Todos os conteúdos gratuitos. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com esses ensinamentos, garanto que tenha contribuído bastante. Muitas pessoas que pensam, às vezes tem muita gente aqui que está acompanhando, nem tem cãozinho em casa ainda, mas pensa em ter. Então é informação, é ensinamento para prevenção de problemas comportamentais futuros, né? Já vai começar do jeito certo a partir do momento que o filhote chega em casa, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.